corações aqui, não. Vai ser gelado. E depois da maratona, o que a gente faz? A gente aproveita para descansar. A gente saiu de Nova York, viemos aqui para Burlington, em Vermont. Dá umas 5 horas de viagem de carro. Foi bem sofrido a viagem, viu? Porque a gente estava cansado. Pegamos a estrada à noite. E aí a gente chegou nessa cidadezinha encantadora, que é uma cidade bem interiorana dos Estados Unidos. Aqui é muito diferente da cidade de Nova York, que é aquela coisa lotada de prédios e tal. E eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente vai fazer aqui hoje. Hoje a gente vai visitar a fábrica da Ben Jerry's. Ben Jerry's, eu falei Barry. Ben Jerry's, que é aquele sorvete. Gente, aquele sorvete gostoso no Brasil, que é caro, né? Que a gente quase não compra porque é caro mesmo. Mas aqui tem uma fábrica deles e conta um pouco da história da marca. Então a gente tá indo hoje lá visitar, uns 30 minutos daqui de carro. E a gente aproveita também para alugar um carro pra vir pra cidade e poder turistar aqui nesses dias que nós vamos ficar. Meu cameraman hoje é o Thiago. Só hoje? É, do tripé. Daqui, deixa eu mostrar. Thiago aqui, segue empolgado, turista empolgado. E aí, Thiago, tá gostando de Vermont? Nossa, o pessoal aqui é muito educado. E o frio? A gente foi tirar uma foto, uma pessoa se ofereceu pra tirar a nossa foto. A gente foi atravessar a rua, a pessoa para pra gente atravessar a rua. É. O interior é diferenciado. É pessoal. outra coisa. É muito bom. E o frio, como que tá? Ixi, na hora que eu acordei, até o osso tava gelado. Na hora que eu saí, né, do hotel. Aqui tá muito mais frio que Nova York. Porque aqui, vocês vão ver, mas a gente fica próximo de um lago imenso, enorme, perto de muitas árvores. E venta bastante. Então a sensação térmica aqui é bem mais fria do que em Nova York. E a gente chegou bem numa época de inverno, né? Aliás, hoje, dia 5 de novembro, hoje é a eleição nos Estados Unidos para presidente. Então, assim, gente, é bem diferente o dia de eleição aqui. Você não vê ninguém assim, fazendo boca de urna, com plaquinha de candidato, nem nada. Não vê. É como se fosse um dia normal para todo mundo. Olha só, terça-feira, eleição de presidente nos Estados Unidos. É muito diferente. Eu quero saber se quem trabalha na eleição ganha dias de folga. Será que ganha? Ah, eu não sei. Eu não sei. Provavelmente deve ter alguma vantagem para quem trabalha na eleição, né? Eu filmando a cidade, Thiago tem que aparecer e olhar pra câmera. Entramos numa cafeteria, né? Um café super faturado. Assim, gente, eu nunca tinha experimentado matcha. Aí eu sempre vejo vídeo de pessoas tomando como... Nossa, que delícia, matcha. Aí a gente chegou no café, o copo pequeno era bem maior do que esse aqui da minha mão, tá? Falei, Thiago, pega um pequeno, porque eu nunca experimentei. Ele falou assim, mas eu quero experimentar. Eu falei assim, mas pega um pequeno. A gente nunca experimentou, não sei se é bom. Ele foi lá e comprou o grande. Tomei um gole e não gostei. Agora ele vai tomar esse copo inteiro, ó. Delícia, eu adorei. Gosto de saúde, de bem-estar. Ai, tem gosto de mata Olha esse só. negócio. Não gostei não, tá? A gente pegou um com leite lá e quentinho. Imagina, até a mulher perguntou, né? Se queriam quente ou se queriam gelado. Mas ainda bem que eu não peguei gelado. Que delícia. Fica muito melhor no segundo gole. Experimenta. Juro? Nossa, juro. Pode experimentar. Você não confia em mim, não? Experimenta. Se não ficar no segundo, você toma no terceiro. Experimenta. Olha lá, ó. Delícia, não é? Sabe aquela alga que a gente come no sushi? Não tem nada a ver com isso. Tem gosto. Uhum, tem gostinho. Agora ela é sommelier, então, de matcha. Não, gente, não é bom. Você não olhou nem do que era feito antes de pedir? Não, imaginei que fosse uma folha verde, mas eu queria saber qual que era o sabor, que todo mundo fala que é uma delícia. Não é bom não. O Thiago agora vai tomar esse copão aqui. Diz ele que é bom, que combina com a roupa dele. Combina mesmo. Vire à direita em Green Street.
pode nem tirar foto lá dentro da visita, gente, mas é uma visita assim de 30 minutos. Super rápida. Eles falam sobre os processos da fábrica só, você consegue ver de cima. E a vantagem é que você consegue experimentar sabores que você nunca viu na sua vida. Porque tem como você pedir, tipo, sabores diferentes, como o Thiago que tá comendo. Ou comprar também o potinho inteiro com sabores diferentes. Aqui, por exemplo, tinha sabor de pistache. Lá no Brasil, pelo menos, eu nunca vi lugar vendendo sabor de pistache. Parece que a gente tá na lareira da nossa casa, né? Na verdade é o saguão do hotel. A gente aproveitou que tinha uma lareira pra tomar um vinho. Mostra aí, Thiago. Agora tá liberado, galera. Depois da maratona tá liberado. Aí a gente veio pra cá pra descansar. A gente tá bem numa viagem, bem assim, casal de 60 anos de casado, sabe? Tipo, preocupando com nada, só descansando e curtindo a vista. Ah, o que tem pra fazer em Vermont? Vermont é uma cidade interiorana pequena. Então assim, não tem muita coisa pra fazer não. Bom é a companhia. Que é a mesma que eu tenho em Paraisópolis, aliás. Não tô reclamando, tá? Só pra avisar, não tô reclamando. Eu senti uma reclamação. Não. Eu acho que você podia fazer a uma gente enquete, se curte, a gente se curte, essa que é a verdade. Então assim, é isso que é o casamento, entendeu? Porque viagem, gente, assim, eu viajei pra correr e cansa. Não tem como. Eu não cansei não. Cansa. Mas você tá de férias, você trabalha, você tem que descansar. Então assim, agora é só curtir. Ela não deixa nem como que eu uso minhas férias, tá vendo? Como que eu uso minha viagem. Ela já tá mandando eu descansar. Homens que assistem o meu canal. A esposa de vocês sempre tem razão? Por mais que você fale assim, não, eu não quero fazer isso, mas ela sempre tem razão no final? É o que acontece aqui em casa. Eu sempre tenho razão, mesmo com o Thiago dando a opinião dele, falando, eu acho que é isso. Eu sempre tenho razão. Não sei se vocês, meninas, podem falar, é verdade ou é mentira? Vozes da minha cabeça. Ele sempre fala, tipo assim, sempre fala alguma coisa e no final acaba que vocês, meninas, mulheres casadas, sempre tem razão. E meninas que namoram, já segue a dica, tá? Sempre você vai ter razão. Diário de viagem, dia 2. Gente, acostume-se, porque esse daqui é um vlog mais diário mesmo da nossa viagem aqui, que a gente decidiu vir para os lados interioranos dos Estados Unidos. E aí hoje a gente veio visitar uma cidadezinha chamada Shelburne. Todas as cidades aqui são pequenas que nem Paraisópolis, mas ficam uma do lado da outra. E aí a cidade de Shelburne tem tipo uma fazenda grande, que é um ponto turístico deles aqui, aonde fabrica queijos, pães de fermentação natural, e a gente veio visitar. Aqui tá uma região bem fria, inclusive falei para vocês que chegou o inverno, então você vai ver essa paisagem mais... é mais fria mesmo, né? Com essas árvores sem muita folhagem, ou então com uma folhagem mais amarelada, que eu particularmente acho maravilhoso. E aí a gente tá vindo... Também. Ah. E aí a gente tá vindo visitar a fazendinha, essa que eu mostrei pra vocês no início. E aqui tem umas trilhas muito grandes assim, que dá pra você desbravar, dá pra correr à vontade. O Thiago tava falando que quem quiser treinar pra uma maratona aqui é muito mais fácil. Mostra ali pra frente agora pra ver o tanto de trilha que tem. Ó. Você pode escolher. A galera, inclusive tem uma galera lá na frente, descendo a trilha. Aqui tem muito lago também, então assim... É um lugar muito bonito, muito bonito. E essa é a fazenda que a gente tá indo visitar. Eles vão fazer pão ali. Pão de fermentação natural. Tá liberado o pão de fermentação natural, né? Eu tô de férias, tá liberado. Tá liberado, é verdade. Ontem, depois que a gente foi na fábrica de sorvete, meio que a gente ficou rodando depois, não fizemos muita coisa e fomos tomar um vinho no final. A gente foi no Applebee's pra ver se era a mesma coisa. Fomos no restaurante Applebee's e era uma comida bem gostosa, a carne tava boa. Nossa, eu só quero falar de comida, mas é isso, tipo, depois que visitamos um ponto turístico, fomos comer. Não, mas também chama de sorvete. Comemos bastante sorvete ontem. Não pode ver nada. Delícia. É burrinho.
Eles não gostam de serem filmados. Gente, o Thiago falou que isso é um burro, mas isso é nitidamente um pônei. Um não, 2 pôneis. Nossa, Gabriel. Olha o cheiro disso. Da fazenda que a gente estava, a gente pegou o carro e continuamos a trilha ali, ao invés de vir a pé, aí achamos esse lago aqui imenso. O Thiago ele observando, mas olha que lindo, gente. A gente encontrou uma senhora que foi super simpática aqui com a gente para explicar um pouco do lugar. E ela tava falando que esse local onde a gente tá, que é esse parque com esses caminhos imensos, é um parque, na verdade, né? É a mesma pessoa que construiu o Central Park, é que fez o projeto desse parque aqui também. E aí, gente, você encontra muita gente caminhando, você encontra gente correndo tipo 1h da tarde, igual a gente acabou de ver. Porque aqui é um lugar muito fresco, não tem tanto sol. Dá pra correr bem, tipo assim, não tem muito fluxo de carro. Então pra quem treina, é uma maravilha. Aqui o legal de Vermont é que tem várias cidades uma perto da outra e a gente chama Best Buy. A Best Buy aqui nos Estados Unidos é essas lojas de eletrônicos, que vende de tudo. Sei lá, tipo uma Calunga, né, Thiago? Tipo uma Calunga no Brasil. E aí eu tô procurando um microfone justamente para essa câmera que eu falo com vocês, que funcione tanto para câmera quanto celular. E o Thiago tá procurando fones de ouvido, mas aqui tem de tudo, gente. E o preço é muito melhor do que no Brasil. Your first name? Thiago. Conseguimos comprar um microfone, vamos testar para ver se vai dar certo nessa câmera que eu estou usando para fazer os vlogs. Aí vocês vão ter melhor qualidade de som. E é bom que esse seja muito bom mesmo. Tem que ser muito bom mesmo. E aqui eu tava falando com o Thiago, porque assim, a gente comprou o microfone da DJI. E a DJI tem os equipamentos um pouco mais caros. Aqui é toda uma burocracia para você pegar uma DJI. Tipo assim, o cara pegou a câmera pra gente lá no estoque, levou a gente até a fila e assim, passou a gente na frente de todo mundo para poder pagar. Porque como não tem lacre, eles não deixam assim o estoque à mostra. Já esse aqui, por exemplo... de corredor. Pois é, esse aqui, por exemplo, já tinha estoque à mostra assim na loja. A loja tá... Então, nossa, é muito metida. Não é, algumas marcas, gente, eles são mais chatinhos mesmo, porque deve ser que tem alto índice de roubo nessas lojas, imagino. E aí eu comprei o microfone, o Thiago comprou um fone de ouvido. 1, 2, 3, testando, agora temos microfone! Fala comigo, Thiago! Agora eu não quero falar. What's your name? Tá muito Brasil, inglês ela. Brasil. É isso? Gente, deu certo o microfone. Tipo assim, eu nem aguentei não. Testei já dentro ali do carro. E agora a gente tá aqui ainda em Wilsonburg. É Wilsonburg que chama aqui? É uma outra cidade, gente, que eu falei pra vocês. Aqui perto de Burlington tem várias cidadezinhas de Vermont. E aí a gente tá num centro, tipo um centro comercial, onde é como se fosse um shopping aberto. E aí a gente consegue ir em várias lojas. O Thiago tá procurando incessantemente uma calça que ele encontrou aqui, que é uma calça social, que ele gostou bastante do modelo. E ela tem um pano macinho, bem confortável. Sim, ele gostou bastante do modelo e do tecido. Se eu achar, eu mostro pra vocês. Eu tenho certeza que os homens que seguem a Gabi no canal vão querer utilizar, porque você vai ficar confortável e elegante. Assim espero. Pois é, e a calça... Mas de elegância eu não conheço muito, tá? Então pode criticar também. A calça, assim, a loja que a gente achou, tem um preço bom. Porém, aonde a gente tinha achado, não tinha o tamanho dele. Aqui parece que tava muito maior. O tamanho é bem diferente. É bem diferente. E é isso. Ah, detalhe, hoje a gente ficou andando, a gente foi lá em Shelburne e tudo mais, e não almoçamos. Estamos sem almoçar desde então, são 5h30 da tarde, o céu já escureceu. Ainda não almoçamos, estamos procurando um lugar para almoço-jantar.
almojanta. Ah, mas vamos esbaldar hoje. Tô sentindo um cheiro de carne aqui. Não é carne, é queijo, eu acho. Não, é carne. Carne? Eu sei o que é o cheiro de um carne. E é isso, em busca da saga da calça do Thiago agora. O amor, já aproveita também e mostra o seu fone que você comprou. Ele comprou um fone, gente. É verdade, eu uso um, só que ele ficava caindo do meu ouvido porque eu transpiro bastante. Saúde. Obrigado. Aí agora eu peguei um daqueles que prende na orelha aqui, ó. E esse eu quero ver cair, cara. Esse eu quero ver cair. Ah, ele comprou lá, vamos ver se ele vai testar também. Uma coisa que a gente olhou é se as coisas que a gente comprou tinha garantia, porque a gente, por exemplo, esse microfone eu não tinha certeza se ia conseguir. Na garantia sou eu. Eu não tinha certeza se ia conseguir funcionar ou não na câmera, e eu perguntei se poderia trocar, eles disseram que sim. (11h da noite), estamos voltando pro nosso hotel. E, gente, é tão tranquilo aqui que eu tô andando com o celular no bolso, câmera na mão, microfone na mão e não acontece nada. Claro que não. Olha quem tá do seu lado aqui. Ah, olha, é o lógico. É lógico. Super-herói. Mas aqui é muito tranquilo. Bom dia, são 7h22 da manhã e depois de 3 dias sem correr depois da maratona, estou indo correr. Eu e o Thiago, a gente vai aproveitar que estamos aqui próximo de uma área muito bonita da região de Burlington para poder fazer uma corridinha, porque merecia, viu? Região maravilhosa. E então bora lá treinar, porque depois do treino a gente vai tomar um café rapidão e já partir para outra cidade. Eu tô de top, mas eu vou vestir uma blusa de frio. Por quê? Porque tá frio lá fora. Aqui dentro tá super quente, mas lá fora tá frio. Chegamos no nosso hotel e esses dias aqui no estado de Vermont, que a gente passou em várias cidadezinhas, foi mais para descansar e relaxar mesmo. Como eu já tinha dito, é uma cidade pequena, interiorana, todas as que a gente visitou. Então assim, tem atrações, isso aqui. Não, a gente veio para curtir mesmo, aquela viagem para curtir. Sim, mas foi bem divertido, foi legal conhecer por aqui. E aí eu já quero aproveitar também, falar nesse vídeo um pouco mais da maratona, sobre algumas curiosidades de vocês. Uma das primeiras curiosidades é como se inscrever para a Maratona de Nova York. Eu fui a Maratona de Nova York, é uma major. Para quem não sabe, antes eram 6 majors, inclusive eu falei nos últimos vídeos que existem 6 majors, mas agora são 7, porque a Maratona de Sydney entrou para essas majors. Então são maratonas que para você entrar, ou você se inscreve concorrendo pelo seu índice de tempo, ou seja, você tem que ter um tempo X para conseguir ter essa inscrição. Você conseguindo esse tempo, você tem que pagar.
Ou então você pode se inscrever por um sorteio, independente do tempo que você fizer, se você nunca fez uma maratona, como eu, por exemplo, você pode se inscrever e se você for sorteado, aí você também tem que pagar a inscrição, pagando você tem lá o seu ingresso para poder fazer a maratona. O valor que eu lembro que eu tinha pesquisado da maratona de Nova York, acho que cada uma tem o seu valor, mas Nova York estava $315 para se inscrever. Eu não fui por nenhum desses 2 meios. Eu acabei ganhando um convite de uma das patrocinadoras da maratona, que no caso é a New Balance. Gente, não repara não, mas as minhas unhas tá o fim da viagem, tá? E eu não tirei nem nada porque eu nem passei em farmácia para poder comprar uma acetona e um algodão. Então não reparem no vídeo. Mas voltando, eu fui pela patrocinadora da corrida, que é a New Balance no Brasil. Eles selecionaram algumas pessoas para poder ir. O Strava também selecionou um time, então juntou Strava e New Balance e formou esse time imenso de 11 corredores para poder correr a maratona de Nova York. Foi tudo lindo, foi tudo muito bom. Assim como no Brasil tinha corredores do Strava, corredores da New Balance, de outros países também. Então, assim, a gente ganhou tênis, inscrição, ganhamos um kit maravilhoso que eu já mostrei aqui para vocês no vídeo. Teve alguns jantares patrocinados pelo Strava. A New Balance tinha uma programação própria lá em Nova York. Eu não consegui ir nas programações da New Balance porque, assim, era muita coisa para fazer em poucos dias, mas tinha tudo muito, assim, muito bem organizado, inclusive. Outra forma de você também fazer uma major é ir por alguma agência, não sei como funciona, mas já fiquei sabendo, tá? É por uma agência que aí você paga às vezes um pouco mais caro, mas essa agência tipo ganha essas cotas para poder levar as pessoas que pagam. E aí tem que ver quais as agências fazem isso, eu não sei falar para vocês quais, mas com certeza no Brasil tem, porque muita gente vai por agências, por exemplo. Bom, os custos para a maratona de Nova York, além do valor da inscrição, que era R$315, Nova York, você tem que ter em mente que Nova York é uma cidade cara, não é uma cidade barata para ir, tá? Já fui em algumas outras cidades aqui nos Estados Unidos, Nova York realmente é um dos preços assim, mais caros que eu paguei. Aqui em Nova York, uns 4 dias de diária, tinha ficado uns R$6.000. Não é barato, sem café da manhã, em um hotel simples. A gente poderia se hospedar em Nova York, porque Nova York é assim, tem a ilha de Manhattan, que era onde a gente terminava a corrida, tinha o Brooklyn, tinha Queens, tinha os bairros fora de Manhattan que dava para você se hospedar. E sim, era um pouco mais em conta, mas era pouca coisa também, que eu não achei muita diferença não, do que ficar em Manhattan. Só que a gente preferiu ficar em Manhattan, que tudo ali você consegue fazer a pé e a gente ia ficar poucos dias, então optamos ficar por lá. O hotel que eu fiquei, eu peguei no Airbnb, e assim, a localização era ótima, perfeita, mas eu não gostei muito do hotel porque eu achei o quarto um pouco abafado. Eu gosto de hotel que tem janela assim, com vista para fora. A minha vista da janela era pro corredor do hotel. O hotel tinha um corredor aberto, mas não era exatamente pro lado de fora, então assim, achei um pouquinho abafado ali, mas o banheiro era bom, o espaço do quarto era bom também em relação aos quartos que eu tinha cotado, porque parece que os hotéis também são minúsculos. E aí depende do quanto você quer pagar, tá? E Airbnb, tipo, pegar uma casa pra você fazer essas coisas, eu fiquei sabendo que lá em Nova York, em Manhattan, é mais difícil de achar. E os que eu achava, tava ficando em 4 dias em torno de R$8.000. Então, assim, pra mim, sinceramente, não compensava. Então, a gente ficou ali num hotel que a gente conseguiu fazer tudo a pé, muito próximo da Times Square. Tinha vários restaurantes, então, assim, em relação a restaurante, supermercado, era tudo muito perto, então a gente não se preocupou. Transporte. A gente não alugou carro em Nova York também, porque Nova York é um caos. O trânsito não compensa definitivamente. Andar de trem, de metrô no caso, não é tão simples, eu não achei. O Thiago conseguiu entender depois um pouco, mas até entender a gente apanhou um pouquinho. O metrô realmente compensa em relação a preço, mas você tem que pôr em mente que tudo que você vai fazer de metrô, às vezes você vai pegar um metrô numa estação, descer numa estação, pegar para outra estação, então assim é um pouco mais demorado, talvez um pouco cansativo, e que você também vai andar muito. Então todos os lugares que a gente foi, a gente andou bastante, tanto que eu falei com o Thiago um dia antes da maratona, né, no sábado no caso,
que a gente tinha ido fazer a corrida de 5 quilômetros, aí depois a gente foi tomar café da manhã em um hotel com os amigos, aí depois a gente voltou para casa, depois a gente foi procurar um lugar para almoçar. Só nisso eu já tinha dado 26 mil passos antes da maratona. Eu falei com ele, não, agora eu vou descansar. Preciso descansar e resguardar o meu corpo, porque senão amanhã eu vou estar exausta. Então, assim, alugar carro não compensa. Pra cá, pra Vermont, que era um estado muito longe de Nova York, a gente alugou carro para poder vir para a cidade, que já estava compensando, que a gente pode transitar tranquilamente. Uber também fica caro lá, então assim, por isso que a gente optou a maior parte das coisas fazer de metrô. A única coisa que as únicas opções, assim, os únicos momentos que eu usei o Uber foi para chegar até o hotel, do aeroporto até o hotel, depois da maratona, que eu estava exausta, não tinha como não pegar Uber, e para ir até o local onde a gente tinha alugado o carro para vir para Vermont. Fora isso, a gente não quis pegar. Prefiro nem teve necessidade, na verdade, né? Apesar que teve uns momentos ali que deu vontade de pegar porque estava cansado. Detalhe que quando você aluga carro, como o trânsito não anda, então você fica mais tempo dentro do carro do que do lado de fora. Por exemplo, acho que, até falei com o Thiago, 2,5 km estava dando quase 30 minutos. Quase 30 minutos, pra vocês terem ideia do caos que é o trânsito lá. Alimentação, depende muito do que você vai comer. Perguntaram pra mim o que era o poke que eu tinha comido. Gente, o poke é uma comida, se não me engano, havaiana. Eles falam que é havaiana. E aí você pode escolher os ingredientes que você quer colocar. Geralmente é um bowl, que é aquelas travessas mais redondinhas que parece de comer sopa. Aí dentro do bowl, geralmente tem arroz ou então macarrão. Você coloca arroz, macarrão, salada, e aí você pode escolher carne, pode escolher os ingredientes tipo manga, um feijãozinho verde que chama edamame, broto, cenoura, tomate, e aí você pode escolher e colocar ali. Por que eu optei por isso para comer antes da maratona? Porque não coloca o molho, só coloca o molho se você pedir, então você pode pedir os ingredientes assim, cru. Por exemplo, salmão e atum cru. Ah, não, mas eu não gosto de cru. Pode grelhar. Ah, não, mas eu não gosto de salmão e nem atum. Tem de porco, tem de carne. Então, assim, é uma comida mais democrática. Os preços da comida, depende do que você vai comer. Fruta, lá é caro. Lá a gente pagou um prato num café da manhã de frutas, uns $18. Caro, eu achei caro. Comprar fruta também no supermercado. Às vezes você vai comprar um potinho de frutas que custa $7. Mas assim, se você quer comer, tem que já ir preparado. Um prato com carne varia em torno de $35 por aí. Tipo um prato, sei lá, macarrão com carne, $35. Já o poke, tipo a gente pegava 2 pokes, dava $35. E aí tinha carne, tinha proteína, né, no caso, tinha o carboidrato, salada, fruta. Então era mais completinho ou em um preço mais em conta. E aí depende do que você vai comer. McDonald's tem a opção sem glúten, então assim, pode ser uma boa. Você quer comer uma carne e um carboidrato. Café da manhã tem em todos os lugares, para quem tem a opção de comer pão normal, então você vai achar pão, omelete. A gente foi num lugar que tinha pão, tinha omelete, então eu comi omelete, tinha fruta, e ficou uns $60. Os dois, no caso, não para cada, ficou os dois. Então, assim, depende muito do que você vai comer, mas tem de tudo, de todos os preços. E aí é bom se planejar e se organizar para quando vier também. A passagem aérea. A minha passagem eu não paguei. A do Thiago tinha custado em torno de $3.700. Depende muito da época que você vai comprar a passagem. E depende também se vai ter escala ou não. Tudo isso faz toda a diferença. Então, eram uns $3.700 por aí. Compras. Eu acabei optando por não fazer compra, porque eu não tava afim mesmo. Comprei algumas coisas só que eu queria da maratona. Vai ter de tudo que você quiser comprar e aí você opta se você quer comprar ou não. Eu não quis comprar nada, mas lá tem de todos os preços também. Você vai encontrar várias lojas de departamento também que tem os preços muito bons, tá? Passeios. Muita coisa dá pra fazer gratuitamente. Você ir no lugar e ver e tal. A Estátua da Liberdade a gente pagou, se eu não me engano, $29 cada pessoa, que inclui a balsa e tudo mais. Mas cada passeio depende, gente, o valor. E aí eu acho interessante vocês pesquisarem na Get Outside. Eu acho que é esse o nome do site. Mas tem vários sites, o site oficial também dos passeios para vocês procurarem. Eu não foquei muito em passeio porque eu vim pra maratona. E depois a gente ia vir pra Vermont. Então não foquei muito em passeio, a gente foi mais nos lugares que o Thiago queria ir, que era lá no
no Touro, ele queria muito ver a Estátua. Ele falou assim que se a gente não fosse ver a Estátua da Liberdade, a gente não tinha ido em Nova York. Então fomos ver a Estátua da Liberdade, então depende muito do que você quer fazer. E é isso, eu acho que eu falei tudo pra vocês. Foi muito bom estar esses dias aqui em Nova York. Amanhã a gente já está indo embora, voltando pro Brasil, retomando a rotina. Aliás, esses dias todos que eu passei aqui, antes da maratona, ó, alimentação 100% focada e regrada. Passou a maratona, meus amigos, tô comendo... Ontem, minha alimentação foi sanduíche, pizza, bolinho, só o que eu não posso comer. Então, voltando, a gente já retoma o projeto dieta, né? Se vocês quiserem que eu mostre tudo para vocês a fundo, eu mostro aqui no canal como vai ser a minha preparação novamente para voltar à rotina, principalmente porque agora já chega o Natal, né? Então a gente tem que se preparar também. E também porque eu tô voltando já pro Brasil, já com foco em outras provas que eu vou fazer futuramente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa rotina louca que foi a maratona, que foi a viagem para Nova York, Estados Unidos e tal. Espero que vocês realmente tenham gostado de acompanhar a nosso tour aqui, né? Fazer nossa trip aqui. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, não deixe de se inscrever e deixe seu like.